Amém. Que Deus abençoe as crianças, as profs, que Deus fale lá e fale aqui. E com certeza isto acontecerá. Amém? Glórias ao nosso bom Deus. Que você possa voltar toda a sua atenção para a mensagem que eu pretendo expor nesta noite. Perguntei ao Senhor sobre o que falar. Nós estamos começando hoje uma campanha de 40 dias. Passaremos 40 dias orando, jejuando. Depois ainda vou tecer alguns comentários sobre o jejum que pretendemos fazer. Mas agora quero, juntamente com vocês, meditar na palavra do Senhor. Vou trabalhar nesta noite quase que no silencioso. As minhas baterias estão um pouco fracas, eu estou com minha garganta arranhando, então eu vou economizar um pouquinho a minha voz. Espero que o Senhor esteja superando qualquer limitação minha nesta noite, a fim de que a palavra possa chegar ao nosso coração sem nenhum impedimento. Eu quero chamar a vossa atenção para o texto que nós encontramos lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nós leremos do verso 1 até o verso 20. Atos, capítulo 19, do verso 1 ao verso 20. Lerei na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que o batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer, e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou com tamanha violência que eles fugiram
da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos do que creram e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o cultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Agora nós estamos abertos para o teu falar, para o teu agir. Eu, como pregador desta palavra santa, me coloco à inteira disposição, com todo temor e tremor, a fim de que o Senhor me use como canal de bênçãos. Senhor, fale conosco, não nos poupe, venha nos encorajar, nos exortar, venha, Senhor, nos corrigir, venha nos animar para que possamos ser da maneira que Tu queres. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Marcas de um verdadeiro avivamento. Nós estamos caminhando pelo livro de Atos dos Apóstolos e eu resolvi dar um pulo aqui no verso 19. Todos sabem que nós estamos no capítulo 8 e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 19. E eu escolhi o capítulo de número 19 porque em Éfeso, esta cidade que Paulo visitou e passou alguns anos pregando e ensinando, foi um lugar tremendamente visitado pelo Espírito Santo de Deus. E em Éfeso nós encontramos características de um verdadeiro avivamento. Bom, Éfeso foi itinerário da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Era a capital da Ásia Menor. Era uma das cidades mais importantes do mundo de então. Em Éfeso havia muita idolatria. Em Éfeso as pessoas cultuavam a outros deuses. Nós lemos sobre o ocultismo praticado nesta grande cidade. E Paulo vai justamente para esta cidade, a cidade de Éfeso. E lá Paulo passa por grandes provações. Paulo tem experiências profundas com o Espírito Santo de Deus. Paulo assiste à conversão de centenas de pessoas que se entregam, que se dobram diante do nome de Jesus. Em Éfeso, nós encontramos, sem dúvida, marcas de um verdadeiro avivamento, características de um despertar de Deus. E nós somos uma igreja que precisa despertar também. Eu concordo com a Thaís quando ela disse que ela precisa de um despertamento, de um avivamento. Mas eu concordo não somente em relação a ela, mas em relação a mim, em relação à igreja. Nós, segundo a Igreja Batista Independente, esta comunidade que Deus plantou nesta cidade, precisa urgentemente de um avivamento verdadeiro. Nós precisamos. Não dá mais para continuar assim. Precisamos de um cristianismo autêntico, genuíno, porque um cristianismo superficial cansa,
estressa, esgota, o que nos dá vigor na nossa vida, no nosso caminhar cristão, é um cristianismo genuíno, verdadeiro. Este cristianismo é próspero. Este cristianismo transcende as nossas forças e capacidades. É com este cristianismo que eu sonho todos os dias. É este cristianismo que eu busco e quero que vocês me acompanhem em busca deste cristianismo. E é este cristianismo que eu encontro nas páginas de Atos dos Apóstolos e mais especificamente no capítulo 19 que nós acabamos de ler. Nós queremos ver, eu pelo menos quero ver, as mesmas características vistas em Éfeso aqui nesta igreja. E a nossa proposição é: todo avivamento pode ser considerado genuíno se tiver certas características. É necessário nós observarmos as características, porque há muitos avivamentos que na realidade não são avivamentos, são movimentos, são modismos. É mover do homem, não mover do Espírito Santo. Agora, se aquilo que nós chamamos de despertamento espiritual, se aquilo que nós chamamos de avivamento tiver essas características que eu vou elencar, então, eu acho que é, na verdade, avivamento verdadeiro. Avivamento verdadeiro. E vamos lá, daqui a pouco o telão já volta, em nome de Jesus. Enquanto não voltar, você vai fazer uso do seu papel e caneta. Amém? Primeira característica que nós encontramos no capítulo 19 é: os novos convertidos recebem o derramamento do Espírito Santo. Os novos convertidos recebem o derramamento do Espírito Santo. Paulo chegou a Éfeso e encontra lá alguns discípulos. E estes discípulos eram discípulos de João Batista. E Paulo pergunta assim: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? Ao passo que os discípulos de João dizem: não, nós não conhecemos, nós nem sabíamos que existe o Espírito Santo, mas nós queremos este Espírito. Nós fomos batizados por João Batista. Então, esses discípulos foram batizados em nome de Jesus. E Paulo impõe as suas mãos e ora por eles, e o Espírito Santo desce sobre eles, e eles começam a falar em outras línguas e a profetizar. O Espírito havia descido lá em Éfeso também. Que coisa maravilhosa! Os novos convertidos receberam naquele momento o Espírito Santo de Deus. No verso 5 e 6 nós lemos: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas, como profetizavam. Aleluias! Que coisa maravilhosa! Eu aprendo com esta passagem, anotem aí, que o derramamento em Éfeso foi a prova de que o Espírito Santo era para toda a carne. Eu aprendo com esta passagem que o Espírito Santo não é apenas para algumas pessoas seletas. O Espírito Santo é para todos. Primeiro, o Pentecoste acontece em Jerusalém. Capítulo 2 de Atos. O Espírito desce sobre judeus. Depois, nós tomamos conhecimento de que o Espírito Santo também desce sobre os samaritanos, através da vida de Pedro. E aqueles cristãos samaritanos agora falam em línguas e profetizam. Agora, um terceiro episódio, o Espírito Santo desce sobre os discípulos lá em Éfeso. Eu aprendo com isso o seguinte: que o Espírito Santo é para os judeus, porque desceu lá em Jerusalém. Eu aprendo também que o Espírito Santo é para os samaritanos, um povo mestiço,
sem uma raça certa. Os judeus desprezavam os samaritanos, dizendo assim: eles são piores do que cães. O Espírito Santo desceu sobre eles. Mas eu aprendo também que o Espírito Santo desce sobre os gentios, porque os éfesos eram completamente gentios e o Espírito Santo desce sobre eles. Eu aprendo que o Espírito Santo é para todos os povos. O Espírito Santo não é exclusividade nossa, não é sua exclusividade, não é minha, não é exclusividade da Segunda Igreja Batista. Não, o Espírito Santo é para todos. Quando há avivamento verdadeiro, o Espírito Santo toma conta de todos. Jovens, crianças, adultos, homens, mulheres, pastores, missionários, diáconos, líderes de pequenos grupos, todos, o Espírito é para todos. Um verdadeiro avivamento. Há uma operação extraordinária do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus faz coisas extraordinárias. Esta é a primeira característica do verdadeiro avivamento. Os novos convertidos recebem o derramamento do Espírito Santo. E nós dissemos que o Espírito Santo já foi derramado. E foi. Mas o que nos falta, além de termos o Espírito Santo em nossa vida, é mergulharmos no Espírito, neste oceano chamado Espírito Santo de Deus. Porque mergulhar para mim é se encharcar. Quando você está numa piscina, tudo que você faz dentro da piscina. Se você estiver num lago, se você estiver no mar, tudo que você fizer, você vai fazer dentro da água. E isto é se mover no Espírito Santo de Deus. Tudo que você fizer, faça a partir do Espírito Santo de Deus. É esse cristianismo que nós devemos viver. Segundo, os discípulos entendem a urgência da missão. Versos 8, 9 e 10. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer. Começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isto continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Eu vou repetir. De forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Os discípulos entenderam a urgência da missão. Paulo preparou esses discípulos, mas Paulo não apenas ensinou, Paulo enviou. Eles não apenas aprenderam aos pés de Paulo, eles aprenderam aos pés do Espírito e foram em busca de almas. E Lucas diz que todos os habitantes da Ásia ouviram falar do Evangelho. Esses discípulos se conscientizaram da grande comissão. Ide, pregar o Evangelho. Esta é a grande comissão. Nós precisamos sair das 4 paredes, se mover pela cidade, falar do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Nós precisamos entender a urgência da nossa missão. A missão não é para o fulano, para o beltrano, a missão é para mim, é para você. A não ser que você não seja discípulo. Porque se eu sou discípulo, eu tenho uma missão e eu sou discípulo. Paulo não apenas ensinou, ele disse: agora vocês vão ter que ir. Vocês vão falar deste nome.
e grandes coisas vão acontecer. A grande comissão. Mas o que nós praticamos hoje, quem sabe, não seja a grande comissão. Quem sabe seja a grande omissão. Porque o que nós vemos hoje não são cristãos comissionados. São cristãos omissos. Que sabem que precisam pregar, mas não pregam. Pior, que sabem que precisam viver para Cristo, mas não vivem. Que sabem que precisam abençoar, mas não abençoam. Que sabem que precisam orar, mas não oram. Que sabem que precisam jejuar, mas não jejuam. Cristãos omissos, chega disso. Isso cansa. Isso cansa. Cristianismo superficial cansa, estressa. Porque nós não fomos chamados para sermos superficiais, nós fomos chamados para ser profundos na presença de Deus, à vista dos homens. É para isto que eu fui chamado, é para isto que você foi chamado, não para ser omisso, mas você é comissionado e você precisa ir, você precisa falar, não adianta ficar aprendendo, anotando mensagem, ouvindo CDs de pregações, você precisa ir. Eu vou morrer falando isso. Eu vou morrer falando isso. Jesus me comissionou. Mas não me comissionou como pastor em primeiro lugar, me comissionou como discípulo. Se você for discípulo, você é um comissionado. Você é um enviado. Quando há avivamento verdadeiro, há evangelização da cidade e há envio de missionários. Quando uma igreja não respira missões, ouçam, quando uma igreja não respira missões, a igreja precisa desesperadamente de um avivamento verdadeiro. Avivamento, não movimento, não modismo, avivamento. Se não há evangelização, se nós não queremos ganhar a nossa cidade, o nosso vizinho, os nossos irmãos, colegas, seja lá quem for, se não houver interesse pela evangelização, falta o quê? Avivamento. Deus precisa chacoalhar. Deus precisa fazer algo. Terceiro, os enfermos são curados. Verso 11 e verso 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. É outra marca do verdadeiro avivamento. Os enfermos são curados. Os enfermos são curados. Os sinais autenticavam a mensagem de Paulo. Se aquelas pessoas tinham dúvidas a respeito da mensagem, vendo os sinais que Paulo operava, ou seja, que Deus operava através das mãos de Paulo, eles não tinham mais dúvidas. É mover de Deus. É obra santa. Os sinais, os milagres, as curas existiram naqueles dias justamente para que a mensagem pregada fosse autenticada diante dos olhos da multidão. E todo mundo passava a pensar, é mensagem divina. É Deus falando. Os milagres sempre existiram para isto em primeiro lugar. O milagre não existe para você em primeiro lugar. Apesar de você ser beneficiado pelo milagre, o milagre não existe porque eu estou enfermo. O milagre existe para que a mensagem de Deus seja autenticada e para que a glória seja inteira, completa dele. E os milagres na história existiram justamente para autenticar esta mensagem vinda do céu.
Os milagres no decorrer da história inauguraram eras. Inauguraram eras. O Pentateuco, por exemplo. Deus usou poderosamente em milagres o seu servo Moisés. Mas também existiu a era profética e Deus usou poderosamente os seus servos Elias e Eliseu. Na era messiânica, por exemplo, quando Jesus veio a essa terra, viveu e fez muitos milagres. Os milagres inauguraram a era messiânica. Este é o Messias. Este que vocês crucificaram. Este fez grandes sinais e maravilhas, porque era quem? O Messias. Depois veio a era apostólica. Quando os fundamentos da igreja são lançados. E Deus usa os apóstolos para fazer milagres. E vou mais longe. Ele usa pessoas leigas como Felipe, que fazia milagres também. Então os milagres, eles servem para autenticar uma mensagem. Os sinais servem para isto. Os sinais, eles servem para inaugurar eras. E isto aconteceu. Agora, isso não quer dizer que os milagres não podem existir hoje. Eu creio piamente em milagres. Piamente em milagres. Até porque eu sou o milagre dos céus aqui. E pasmem vocês, o ministério transcorre sobre os trilhos do milagre. Porque quando você vê alguém sendo salvo por Cristo, você vai dizer, mas eu preguei muito, eu orei muito, e hoje eu posso batizar a Thaís. E a Thaís, e o Maico, e todo mundo aplaude o pastor fez um ótimo trabalho, os líderes fizeram um ótimo trabalho. Não fizeram, não. Não fizeram mais do que o necessário. Sabe quem fez a obra? Sabe quem fez o milagre? Quem foi? O Espírito Santo de Deus. Eu creio piamente em milagres. Eu creio nos sinais da igreja para hoje. Sabe por quê? Porque hoje o mundo olha para nós e diz: eles não são igreja. Eu tenho dúvida se são igreja, porque se fazem o que fazem é porque não são igreja. Nós precisamos de sinais para que o mundo olhe e diga: eles são igreja. E eu quero ser visto como igreja do Senhor na face desta terra. E se os sinais forem necessários para isso, que os sinais venham. Deus pode curar, e Ele vai curar. Deus vai fazer grandes coisas aqui, para autenticar a mensagem, para a sua glória ser vista e percebida por todos. Agora, o que me incomoda é que nós estamos tendo poucos sinais. Isso me incomoda. Porque os sinais, os milagres, não são só um paralítico se levantando, pulando, dando glórias a Deus. Milagre não é só um surdo passando a ouvir com perfeição. Milagre não é só isso. Milagre é quando Deus dobra um homem, uma mulher, para ser um verdadeiro discípulo e deixar as suas marcas nesse mundo. Isso é milagre. São sinais. Estão faltando sinais para a igreja. Sinais que comprovem que você é uma discípula, que eu sou um cristão. Estes sinais é que faltam na nossa época. Porque o que nos diferencia do mundo, às vezes nós temos dificuldades para dizer o que nos diferencia do mundo. Sinais é quando nós não queremos ganhar sua alma, quando muitos preguem, entregue sua alma para o Senhor. Alma é a vida toda do camarada. É espírito, alma e corpo. Quando a gente fala de ganhar alma, quando o Espírito Santo fala, ou melhor, o Antigo Testamento fala sobre alma, fala do corpo, da vida toda. A igreja deixará suas marcas quando viver o Evangelho todo. Quando deixar de pregar um evangelho domingueiro, entregue sua vida para Jesus e não passa disso.
A igreja deixará suas marcas quando se preocupar com a alma, com a vida toda da pessoa. Com espírito, alma e corpo. Nós queremos ensinar as pessoas a andar. Nós queremos passar lições de vida. E não é numa mensagem de domingo à noite que a gente faz isso. É no dia a dia. Investimento. Alimentando os pobres, vestindo os nus, visitando os presos, os enfermos, estas marcas que o mundo precisa ver. Aonde estão essas marcas? Onde estão? Onde estão? É avivamento verdadeiro isso que nós vivemos? É avivamento verdadeiro? Eu acho que não. Os enfermos são curados. Os enfermos são curados. Quando Deus não cura o físico, Deus faz como fez com Paulo. Diz, a minha graça te basta. E lendo sobre Paulo hoje à tarde, dizia a Deus, fala comigo, use Paulo para estraçalhar a minha vida, porque eu preciso. Aí, o Espírito Santo toca o meu ser e diz, olha, Paulo tinha este espinho na carne, para que não se tornasse orgulhoso, vaidoso, eu não sei qual era o espinho na carne, talvez as tentações, como dizia o Martinho Lutero, tentações horríveis, mas quem sabe era uma doença, como muitos dizem, a visão frágil, fraca, eu não sei, mas este espinho fora colocado na vida de Paulo para que ele não se tornasse vaidoso. Deus, num avivamento, trabalha com estas coisas, com espinhos. São estas as marcas, eu preciso prosseguir. 4. Os cativos são libertos. Eu não vou ler todo o texto. Aliás, não lerei. Peço que você leia de novo em sua casa. Mas aquelas pessoas viram Paulo expulsando espíritos malignos no nome de quem? Em nome de quem? De Jesus. Eu pergunto para você, possessões existem hoje? Há teólogos que eu admiro muito que dizem que não. Possessão não é para hoje. Existe. Ai, como existe. E Paulo expulsava demônios no nome de quem? De Jesus. E o pessoal via essas coisas acontecendo. Aí Lucas nos diz que havia em Éfeso 7 pessoas, filhos de um tal de Seva, que era um sacerdote dos judeus. E estes queriam um ibope também. Queriam holofotes. E eles topam com várias pessoas endemoniadas. E o que eles fazem? Eles aprenderam com Paulo, vendo. Eles impõem as mãos e dizem, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, saia. Acontecia? Saía? Não, não saía. Não saía. Sabe por quê? Porque você precisa ter vida. Certo dia, uma pessoa possessa topou com eles e eles tentaram expulsar. Sabe o que o demônio disse àquelas pessoas que imitavam a Paulo, mas não tinham vida? Eu conheço Jesus. Eu também conheço Paulo. Mas eu não conheço vocês. Paulo era conhecido na terra e era conhecido nos céus. O nosso grande problema é que nós queremos ser conhecidos aqui. Eu quero ser importante aqui. Eu quero ser visto aqui. Eu quero fazer aqui. Mas eu não sou conhecido no céu.
só impõe as mãos sobre o endemoniado e expulsa o espírito maligno, aquele que é conhecido do Senhor. A igreja hoje precisa ser conhecida pelo Senhor primeiro, para ser conhecida pela cidade depois, porque a gente quer ser conhecido pela cidade, nós precisamos ser conhecidos pelo Senhor. Você pode dizer um amém? Amém. Os espíritos imundos saíam, os cativos eram libertos. Sabe qual é o grande problema da igreja hoje? É que as pessoas dizem assim, olha, eu acredito que a pessoa sofra de uma depressão profunda, pode até ser. Mas não acreditam mais em opressão maligna, não acreditam mais. Porque há dois extremos. E C.S. Lewis falava sobre isso num livro muito interessante que ele escreveu. Que um problema da igreja é dar muito crédito a Satanás. Tudo é o diabo, tudo. Uma dor de cabeça é o diabo. Uma unha encravada é o diabo. Tudo é Satanás. Mas o outro grande problema, e talvez maior do que este que eu disse agora, é quando a gente não dá nenhum crédito. Satanás está operando. Pastor, isso é só na Bahia, não é aqui. Lá na cidade onde o Jair trabalhava, é lá que acontecem essas coisas. Entre o povo alemão isso não acontece. Acontece, né, minha irmã? É só na Bahia, não é aqui. Aqui não. Satanás tem cativos em todos os lugares da terra. Tem. Num verdadeiro avivamento, os conhecidos, os amigos, os íntimos de Deus impõem as mãos e os cativos são libertos. São libertos. É uma das marcas do verdadeiro avivamento. Nesta cidade há vários cativos de Satanás. E se nós tivéssemos mais olhos espirituais, se a nossa visão espiritual chegasse mais longe, nós enxergaríamos. Precisamos ser grandes diante dos demônios, mas primeiro precisamos estar de joelhos diante do Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Nós somos grandes pregadores, não pela eloquência que temos ou capacidades que possuímos. Nós somos grandes na pregação, quando somos pequenos na presença de Deus, de pé diante dos homens, mas primeiro de joelhos diante do Criador. É isso. É exatamente isso. Quinto, os crentes confessam e denunciam publicamente as suas obras. Verso 18. O que nos diz o verso 18? Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Não existe avivamento sem confissão de pecados. Não existe. Avivamento que traz um frio na espinha. Avivamento que faz do culto um show. Não traz arrependimento, confissão de pecados. Todo avivamento genuíno traz em seu bojo confissão de pecados. E no relato de Lucas, as pessoas confessavam os seus pecados, se arrependiam e diziam as obras que vinham praticando. Sabe o que acontece num verdadeiro avivamento? O camarada chega na presença de Deus e chora copiosamente. Você pergunta o que aconteceu. Ele confessa o pecado: eu traí a minha esposa tantas vezes, eu estou arrependido. Mas por que você está falando isso agora e aqui? É porque Deus me encontrou. Isso é avivamento. Avivamento faz o homem e a mulher se dobrar na presença de Deus e dizer assim: eu vim praticando até o dia de hoje coisas ilícitas, mas eu me sinto sujo, eu tenho convicção dos meus pecados. Isto é avivamento.
Outra coisa que seja parecido com isso, parecido, não é avivamento. Avivamento, é quando tem confissão de pecados. Arrependimento. Quando se denuncia as obras malignas. Isso é avivamento. E eu já estou terminando, em nome de Jesus. No verdadeiro avivamento, os laços com o ocultismo são definitivamente rompidos. Verso 19, nós lemos assim: grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, calculando o valor total. Este chegou a 50.000 dracmas. Os laços com o inimigo são rompidos. Os laços com a idolatria são rompidos. Quando há avivamento verdadeiro, tudo aquilo que é do diabo, que prende o homem, é destruído. A internet, que servia somente para aqueles acessos pornográficos, é vencida e controlada. Aquilo tudo que prende o homem e que é do inferno, num verdadeiro avivamento, é quebrado para a glória do Senhor. A idolatria, tem gente idolatrando santos, mas tem gente idolatrando carro, televisão. Quando pensa em fazer uma casa, pensa em primeiro lugar na sala. Não é nem no quarto e no banheiro, é na sala. E aqui eu vou colocar uma TV de 52 polegadas. Para quê? Para perder a sua comunhão com o Senhor. Tudo isso precisa ser quebrado. A TV, a mídia, ela não é controlada por Deus. Estou fantasiando aqui? Ou você acha que Hollywood faz filmes para abençoar você e os teus filhos? Você acha? Aí você diz, não, meu filho está tranquilo, a gente pode conversar aqui entre amigos, meus filhos estão assistindo um filminho da Disney, você está tranquilinho da Silva. É isso? É isso. Quando há avivamento verdadeiro, todos os laços com o inimigo precisam ser quebrados. Você precisa dizer não. E isso acontece num verdadeiro avivamento. E em último lugar, a palavra de Deus crescia e prevalecia, diga comigo, poderosamente. O verso 20 diz assim: dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e o que mais? Se fortalecia. Crescimento da igreja e crescimento da palavra são termos correspondentes. Quando a palavra cresce, a igreja cresce. Mas nem sempre a igreja cresce porque a palavra cresce. Porque há muito crescimento que não é genuíno. Tem muita técnica humana por trás de crescimento de igreja. Tem muita criatividade, cultos criativos. O camarada desce de rapel no púlpito, entra de motocicleta para pregar. Gente, não estou julgando a intenção, a motivação, não. Mas tem gente que faz só para encher templo. Culto show. Circo. O povo precisa de pão e circo. Dão circo, mas o pão eles não possuem, que é Jesus, o pão da vida. Eu dispenso o circo, mas eu fico com o pão. Talvez não estejamos crescendo, porque a palavra não está sendo vivida na íntegra. Está faltando joelhos no chão, está faltando jejum, está faltando evangelização, está faltando lágrimas, está faltando compromisso, está sobrando nhenhenhê, está sobrando eu não posso.
Está faltando consagração. Talvez nós estejamos crescendo porque a palavra não está sendo praticada. E quando nós praticamos a palavra e pregamos esta palavra, a igreja cresce. Mas ela cresce primeiro em qualidade. Você que era meio crente se torna crente de verdade. Você que tinha uma vida meia boca, você tem agora a vida a boca inteira. Você que pensava que não era necessário orar para ser crente, você diz agora, eu só posso ser crente se eu orar. E a gente lança uma campanha de jejum de oração e dá meia dúzia na igreja. Estou cansado de ver de campanha em campanha. Igreja avivada não precisa de campanha atrás de campanha, campanha. Não precisa. Igreja avivada precisa do Espírito Santo. Isso é Espírito. A palavra precisa crescer. Precisamos praticar essa palavra. Porque o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, netos, bisnetos, se o Senhor não voltar antes, porque eu acho que Ele está voltando, o legado que nós devemos deixar não se resume num monte de tijolos concretos, fazendas, carros, não é esse legado. Sabe o legado que você precisa deixar, meu irmão, minha irmã? São os sinais da vida de um verdadeiro cristão. E isso vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Isso é prática da palavra. A palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Poderosamente. Deus quer usar você com poder. Você é um fraco. Eu sou um fraco. Mas é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Para que eu não pense, olha, Ele está aí por minha causa. Não é por minha causa, não. Porque eu sou fraco. Eu sou incapaz. Paulo via a si mesmo como fraco, incapaz. Ele dizia assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. E aquilo que eu gostaria de fazer, é o poder de Deus. É o poder de Deus. Vamos baixar a nossa fronte. Vamos orar. Oh, Deus. Talvez você tenha esse mesmo sentimento. Talvez você esteja cansado de uma vida cristã superficial. Mas nesta noite o Espírito Santo te incomoda. Incomoda a minha palavra, me incomodou. Nesta noite eu vou a plenos pulmões dizer chega. Eu não quero molhar apenas os meus pés neste oceano chamado Espírito Santo. Eu quero mergulhar. Eu quero nadar. Eu quero nadar. Aleluias. Eu não quero viver das biografias de outros. Eu quero conhecer a história de grandes homens, mulheres de Deus. Mas eu quero viver sabendo que o Senhor pode fazer e faz as mesmas coisas na minha própria vida. Porque nós não somos cristãos fabricados em série, não. Nós somos cristãos, somos filhos com quem o Senhor conversa pessoalmente. Deus é Deus pessoal. Eu quero avivamento, Senhor, para a minha vida.
Não está bom assim. Não está bom assim. Não está bom assim. A culpa é minha, Senhor. A culpa não é do meu irmão, da minha irmã. Não é do mundo, não é do diabo. A culpa é minha. Eu quero ser um cristão avivado. Eu quero ser. Mas eu quero que essa igreja seja avivada também. Eu quero ver estas mesmas marcas nesta igreja, Senhor, nesta comunidade que é tão pequena. Eu preciso ver, Senhor. Eu preciso ver. Não para que eu creia no Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio. Eu não preciso ver milagres acontecendo para crer, eu creio no Senhor. A minha fé, Senhor, não se baseia naquilo que eu sinto, naquilo que eu vejo, a minha fé se baseia naquilo que eu sei. E eu sei que tu és Deus e o Senhor mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário. E mandou por mim, eu sei. E eu sei que eu sou salvo e remido pelo sangue de Jesus, eu sei. Mas o Senhor tem muito mais para nós. O Senhor tem muito mais. O Senhor tem mais vida de dependência para nós, dependência do Senhor, mais vida de oração para nós. O Senhor tem mais vida de comunhão para nós. O Senhor tem tanto para nós. Muda a nossa história, muda a nossa vida. Em nome de Jesus, muda, Senhor, muda. Aqueles que nesta noite, Senhor, estão aqui com o coração frio, quebra esse coração de pedra. Em nome de Jesus, quebranta. Se for necessário quebrar, quebre, Senhor. Quebra. Porque Tu és o único que quebra e faz de novo, mas faz melhor. Quantos aqui que já passaram por experiências tão difíceis e ainda não ouviram a Tua voz, ou se ouviram, não obedeceram, Senhor. Oh Deus, se alguém aqui está afastado, que volte hoje aos Teus pés, Senhor. Se alguém aqui longe dos Teus caminhos, que volte hoje, Espírito Santo, traga de volta. Traga de volta, Senhor. Senhor, não queremos 40 dias de comunhão com o Senhor, nós queremos uma vida inteira. Nós queremos a eternidade toda de comunhão com o Senhor. Só que nós queremos começar hoje, não amanhã. Nós não queremos deixar para o outro ano, nós queremos começar hoje, aqui, agora. Nós confessamos aqui os nossos pecados, Senhor. Pecado de omissão, preguiça, desleixo espiritual, desobediência. Nós confessamos tudo. Por quê, Senhor? Porque eu creio que o Senhor tem o verdadeiro avivamento para nós. Avivamento bíblico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá para colocar a última imagem, fazendo favor? Tudo isso pode acontecer. Eu diria, não nesses 40 dias, mas a partir desses 40 dias de jejum e oração. Sem oração e sem lágrimas, não há avivamento. Vocês estão comigo? Vamos chorar na presença de Deus. Vamos confessar os nossos pecados uns aos outros. Dizer, ó, me perdoe, meu irmão, porque eu não te dei a devida atenção. O Espírito está pesando meu coração nessa noite. Vamos fazer isso. Vamos parar com aquela vidinha medíocre de crente. Vamos parar. Parar, não leva a nada. Não leva a nada. A gente só cansa. Aleluias. Glória a Deus. Eu
gostaria que alguém chamasse a Meire para mim, fazendo favor, para que ela me ajude com os livros. Depois dessa mensagem vou ficar um tempo sem falar. Avivamento verdadeiro. Tá ok, irmã? Obrigado. Obrigado. Pastor Edson Queiroz, pastor da Primeira Igreja Batista de Santo André, tem sido usado por Deus para escrever estes livros. Esse aqui é o 10º livro, é o 10º ano da campanha. Pastor Edson Queiroz trabalhou arduamente, obviamente que usado pelo Espírito Santo, para confeccionar este livro, com 40 devocionais. Pastor Edson Queiroz, depois de terminar este livro, caiu gravemente enfermo num leito de hospital. Gravemente enfermo. Precisamos orar. Orar pelo pastor Edson Queiroz. Mas Deus usou a vida deste servo para fazer este livro aqui. E este livro aqui não é poder. Não é ele que vai mudar a sua vida de forma alguma. Isso aqui é só um roteiro de devocionais para nós. É o Espírito Santo que vai fazer a obra. Eu creio que ele vai fazer. Eu creio que ele vai fazer. Daqui a 40 dias, nós vamos estar aqui num culto como esse. E nós vamos chorar de alegria na presença do Senhor. Mas não chorar apenas por aquilo que ele fez. Mas chorar porque agora a nossa fé, os nossos olhos espirituais alcançam mais longe. E a gente vai ver tudo que Deus haverá de fazer. Amém? Quem não tem esse livro aqui e gostaria de participar? É assim. Amanhã de manhã você já tem um devocional, uma leitura. Você vai ler, vai orar antes, vai dizer, Deus use essas palavras para falar comigo. Você vai ler, depois você vai orar e você vai jejuar também. Pastor, como é que o jejum? Eu acho que todos aqui sabem da prática do jejum. Você pode jejuar do entardecer de um dia até o entardecer do outro dia. Você pode tirar o alimento e o líquido, se você preferir. Ou você pode tirar só o alimento e permanecer com suco de frutas ou com água. Você pode tirar o café da manhã. Você precisa tirar algo que realmente importa para você. Você vai jejuar. Você vai definir quando você vai jejuar. Se você quiser desejar os 40 dias, você vai jejuar. Amém? Você vai chegar na sua casa, vai sentar com sua família. Ouça bem. E você vai dizer, Deus colocou isso no meu coração. Nós vamos jejuar assim, assim, assado durante os 40 dias. Amém? Você vai conversar com sua família. Não faça uma carreira solo nesses dias de jejum e oração. Não é solo, não. Não existe carreira solo no cristianismo, não. Não existe. Não existe. Então você vai fazer isso. Você vai chegar em casa, vai dizer para sua esposa, ó, vamos levar isso a sério. O Espírito Santo está me incomodando, vamos levar a sério. E você vai fazer um propósito diante do Senhor de jejuar. Se você tiver alguma dúvida sobre jejum, você, por favor, me procure. Procure o seu líder de pequeno grupo. Ele vai te ajudar. Amém? Se você puder tirar a televisão, tira a televisão também. Agora, jejum não é só jejum, é a oração. Tá? É igual um casal que comparece ao altar. Não chega o noivo sozinho. Chega ele e a noiva. Jejum e oração. Não é oração só. E não é jejum somente. É jejum e oração. E nessa semana, além dos pedidos de oração que nós temos aqui nesse roteiro, nós vamos orar. Escreve aí, minha irmã. A Aline está feliz hoje, né? E um pouco triste também. Nós vamos orar pelo avivamento pessoal. Não adianta você orar para Deus avivar a igreja se você não quiser ser avivado.
Segundo, você vai orar pelo avivamento da igreja. Amém? Que quando Deus te avivar, você não vai mais fazer corpo mole. Você vai dizer, Deus, eu quero. Vai orar pelo avivamento da igreja. Em terceiro lugar, você vai orar pelos líderes da igreja. Pelos líderes. Eles fazem parte da igreja, mas você vai orar pelos líderes da igreja. Fortaleça, Senhor, os líderes da igreja, porque os líderes estão sendo cruelmente atacados. Cruelmente. Vamos orar pelos líderes da igreja. E o Espírito Santo colocou no meu coração hoje, ouçam bem, o EMAB de terça-feira, que você não comparece, será um EMAB de oração. Nós vamos ter uma palavra, mas nós vamos ter pessoas de joelhos no chão. Então, para te ajudar nessa rotina de campanha, terça-feira é o dia. Você vai estar aqui com mais irmãos e Deus vai mover aqui. Terça-feira, então, é para quem? Toda a igreja. Amém? Toda a igreja. Nós vamos ter uma palavra? Vamos. Mas nós vamos ter oração. Nós vamos dar plena liberdade para o Espírito Santo de Deus agir. Se o Espírito não quiser que eu fale e quiser que outra pessoa fale, essa pessoa vai falar. Se o Espírito não quiser que a gente fale e quiser que a gente só chore o tempo todo, a gente vai chorar. Estou cansado de fazer agenda. Quem faz agenda é o Espírito. É assim que deve ser. Amém?